Fala, minha gente, boa tarde. Oi, meus amores, boa tarde. Linda tarde pra você a partir de agora com esse trio mais amado. Tamo junto. E muito obrigado por nos acolher aí na sua Coisa casa. boa. Você fica feliz e a gente também. Verdade, hein? Começando mais uma semana a milhão, né? A todo vapor, junto com Entre Família. Coisa boa demais ter a sua companhia. E aí, como é que foi o feriadão? Aproveitou bastante, viajou, passeou, acampou, né? Acampei, dá pra ver aqui também. Olha a voz do cara. E uma tossezinha que de vez em quando vai aparecer aí também, viu? Por onde você andou? Campuri da APV, Associação Paulista do Vale. Pensa na benção. Quantos mil jovens? 4 mil entre juvenis, Quer dizer, adolescentes, nem todos jovens. jovens. Aí... tem alguns que não dão conta e vai parar na enfermaria. Não sabe. Isso é uma outra história. Mas bom demais, né? Bom demais. Acho que teremos até notícia direto Olha. com a participação daqueles líderes que em tantos lugares do Brasil estiveram Verdade. também envolvidos com Camporis, esse encontro de adolescentes. Fantástico. Que nós No chamamos sul do dos Brasil. clubes de desbravadores. Teve no sul do Brasil. Sul do Brasil teve o jovem Campuri só para jovens, Ah, tá. que foi Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, jovens pra lá e Sensacional, adolescentes. desbravadores. Foi Muito bom. bem. Deve ter um só para idoso também, né? Não deveria. Ah, tem. É, porque o Samuel metia uma nota aí dizendo que não leva mais meu pai não, dá muito trabalho. Foi para cuidar das crianças, deu trabalho pros adultos, brincadeira, hein? Ai, No amor. Mais Info você fica sabendo, né? Depois Do tem mais. velho que vai pro Campuri Não dá fui só trabalho eu pras não, hein? crianças. Tem mais gente daqui a pouco. Sim. É, Tem uma jovem. senhorinha de 95 anos também, que tava lá com o mesmo problema que você. É que ele passou mal, aí foi pra enfermaria no primeiro dia. Só que Primeiro. ele foi pra cuidar das crianças, dos adolescentes, e ele passa mal. Não Ainda é? bem que tinha estrutura pra cuidar de você. Aí as crianças passavam em frente à enfermaria ali. Ô tio, como é que você tá, tio? Tá melhor? Tá bem? Eu falei, não, daqui a pouco o tio já tá aí. No primeiro dia fiquei ruim, no último também. Foi um dia bom. Esquece, deixa aí pra outro momento. Hoje nós vamos falar sobre produtividade e saúde no trabalho. Saúde Eu no acho que tem trabalho. tudo a ver com você. Hoje é não o me dia façam da rir, senão eu vou tossir. consulta do Abinal. Olha, já estou na apresentação desse programa há quase 2 anos. Né? Em breve faremos 2 anos por aqui. Tô bem. O que fazer? Nenhuma passadinha na enfermaria. Hoje, Abinal, hoje é dia de você perguntar pra mim. É, Pra mim. aqui, ó. Né? Hoje é o dia. Águia. Humanize o processo. Aliás, vocês deveriam estar mais próximos um do outro, porque vocês estão acostumados a ter gripe, eu não. Mas enfim. Aí, ó, alecrim. Alecrim dourado. Nós vamos conversar sobre produtividade e saúde no trabalho com um dos nossos convidados, Marcelo Fortes, que é educador físico. Aí, Marcelão, que também tava lá no Campuri da APV junto com a gente. Tá inteiro, Marcelo? Tá mais ou menos, voltou meio capenga também, viu? ele ficou me zoando, aí hoje foi ele que acordou ruim. Muito bem. Quem mais estará aqui com a gente é a Patrícia Herrera, que é naturopata. E ela vai contribuir bastante com o tema saúde aqui no nosso programa de hoje. O que mais teremos, amor? Temos mais info com ela, Josemara Mai. Teremos informações. também, sabe o quê? Fala Povo. Ah, Tem Fala Povo hoje, São Paulo e Rio de Janeiro fazendo a conexão ali. Dois repórteres, um lá, outro cá. Brinque com Legal. Entre Família, legal. gente. Um show de Nossa. informações e de alegria. E sua participação, é claro, faz toda a diferença por aqui, meus amores. Pausa bem rapidinho e nós já voltamos. Olha o que é a Olha o que vida. é a Vamos falar de vida. saúde e produtividade com o apresentador, até o convidado também meio balacabado. É. Mas essa prova a necessidade que tem de falar de Não é? saúde. Não é, menina? Esse é o momento que a gente mostra, ó, se você não tem saúde, acontece isso. É. Se você não tem preparo, acontece isso. Não, mas é que algumas Abinal, uma condições sugestão. favoreceram também. Uma sugestão. Se liga no programa de hoje. Por quê? Não vai pra você aprender. Ah, tá. Boa, e aí, pastor Aleixo? eu acho que a gente tinha que fazer um sobre empatia. Também. Perfeito. Se colocar no lugar do outro, É, sentir as que dores foi do pro outro. Campuri. É, né, exatamente. Aí ficou em casa se dormindo no final de doou. semana, criticando quem foi pro Campuri. Eu não Não tô é? criticando, eu tô Não é? convidando pra aprender. Sim, claro. Eu quero sugerir que você também seja Mais um tema. Sobre Auditivo. percepção da realidade também. Boa. Mais um tema. Vamos fechar essa semana. Segundo tema, presta atenção na realidade. Eu vou ficar Amores. até com um copo na mão hoje mais aqui, Darleide, Acho que eu já pastor tô até Aleixo. gripando. Você de casa. Sai Não, de não, perto. não, Sai. Aqui, ó. não Sai. pega. Não pega. Ela disse que não pega, mas vamos Não ver se... se passar ali, vamos ver. Credo. Amores, vamos lá. Pergunta... Isso, tira a água de cima do tablet. Senão cai e Pode derruba cair, tudo. Exatamente. Já era. Vamos à pergunta do dia. Na correria do dia, você consegue reservar um horário para praticar exercício físico? Prefere antes ou depois do trabalho? Então é sobre exercício físico E olha que nós eu vamos faço. falar.
Sim. Mas é que, às vezes, algumas situações aí É que assim, favorecem 4 também, né? mil crianças Sim, reunidas. clima mais seco, né? Uma poeirinha que sobe, tal, sol. Diz que era E sol aí durante era o dia, frio à noite. friozinho à noite, verdade. Mas olha, parabéns a toda a organização. Brincadeira. Parabéns a toda a organização ali da PV, pastor Fábio e toda a equipe. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, pastor Charles, né, presidente da associação, e todos os demais que estavam envolvidos. Tem abraço para eu mandar depois, viu? Tem juvenis que acompanham aqui o Entre Família, que falou que a mãe assiste, que a avó assiste. Eu E sei, manda eu sei como é interações isso. aí também, Eu viu? sei quem é isso. Quem participou dos campuís, acampamentos, manda mensagem Darley, pra tira gente uma aí foto também. comigo. Aí eu toda alegre. Aí ele diz assim, a minha avó adora você. Isso. Ah, bonitinhos. Então, o nosso WhatsApp é o 983-1502-49. O que tá balançando o pezinho, Aleix? Fala. Não, mosquito. Não é, não. Tô tirando aqui. Vamos de mais info? Não, eu só queria dizer que 4 mil adolescentes, né? Negócio, o clima desgastante, mas minha filha foi e voltou inteirona. Que linda. É. Parabéns. O Saúde. que você quer que a gente diga? É que às vezes não é a idade, né? Não é 4 mil, a pessoa tá acabadinha mesmo. Acabadinha. Ué, mas cadê a historinha da empatia? Tô sendo empático com minha filha, tô me colocando no lugar dela, que tá saudável. Olha só como o ser humano é incongruente. Olha, cadê a empatia com o amiguinho? Mais info que com as- Josemar Amaro. Boa. Puxa. Ai, Olha, Vem aí o momento mais info. Josemara, no tem momento alguma... preciso. É aquela Vai lá. quebra ali naquela conversa que eles não querem mais continuar. E aí joga Não. mais info. Que isso, gente? Vai contigo, Jô. Boa tarde. Tem alguma... Buenas. Boa tarde, Josemara. Tem alguma notícia sobre inconstância, incongruência? Empatia. Não, desempatia Porque total. eu tô aqui só levando Desempatia. pancada, né? Isso, gente. Já ouviram falar de terapia? Boa tarde, você aí de casa que já chegando aqui com esse povo, né? Super animados. Ótimo, pra segunda-feira vocês estão muito animados mesmo, E viu? olha Coisa que esse boa. não é o primeiro programa do dia, viu? Então já estamos afiados desde muito cedo. Não, quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? Pronto, resolvido. Gente, hoje no Momento Mais Info vou falar sobre o que vocês mencionaram hoje, antes ali da chamadinha, da manchete do dia no nosso programa, sobre o encontro de jovens, mais de 3.500 jovens reunidos lá em Gramado. E no total, na região sul todinha, deu 11 mil jovens ali com um único propósito. Interessante, né? Vou contar mais detalhes para você depois da vinheta. Mais de 3.500 jovens participaram no final de semana de um grande encontro promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em Gramado, no Rio Grande do Sul. O evento, que terminou no domingo, reuniu participantes de várias regiões do estado, com uma programação intensa de palestras, música, encenações e ações sociais. E além disso, o evento ocorreu simultaneamente em mais 2 municípios, Arapongas, no Paraná, e Itajaí, em Santa Catarina. No total, cerca de 11 mil participantes estavam reunidos nos 3 estados do sul do país. Incrível, né? Eu converso agora com o pastor Gustavo Marques para saber mais sobre como foi a organização e o impacto desse grande evento. Também vamos falar de um projeto muito interessante que a Kênia vai contar pra gente como funcionou. Pastor, boa tarde! Boa Estão tarde. os dois aqui comigo, maravilha! Kênia, tudo bem? Tudo bem? Ah, maravilha, Kênia, que bom ter vocês aqui participando no Entre Família. Pastor, mas eu quero te perguntar antes, como foi a experiência de ter tantos jovens para este evento? O que você considera mais impactante nesse tipo de encontro? Foi um evento especial. Como você disse, foram cerca de 11 mil jovens reunidos no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu estou aqui à frente desses jovens no sul do Brasil e eu voltei tão extasiado, impactado com o temor, com o fervor dessa juventude. O nome do evento se chamou Fortes, baseado, na palavra de Deus, 1 João 2,14, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E foi programação espiritual, culto, louvor, mas também muita ação social, missão nas ruas, impactando aquelas pessoas. Foi no feriado, então os jovens foram lá, abraçaram ali as pessoas, entregaram um livro para aquelas pessoas que mesmo no feriado não param, porque estão servindo as nossas cidades.
Então, foi um momento que eles saíram dali empolgados para cumprir a missão, agora em casa, na vizinhança, no trabalho, na universidade, para que eles se tornem fortes em todos esses aspectos, na missão, no relacionamento e na comunhão também. Que bênção, pastor. Eu fico imaginando a animação desse povo todo reunido, compartilhando experiência e vivendo, criando experiências ali, momentos que com certeza fazem toda a diferença. Então, o objetivo do evento foi isso, né? Promover tanto a fé como a solidariedade também. Isso, pastor? Exatamente. Promover a missão, a solidariedade, a comunhão com Deus, fortes em todos esses aspectos, no relacionamento com a família, com os amigos e com Deus, fortes na palavra, para que eles busquem mais conhecimento e estudo da palavra de Deus, fortes na missão e também fortes na adoração, para que eles saiam do evento e possam servir a igreja local, sendo uma boa testemunha, bons jovens na adoração ali na igreja local, convidando os amigos. Enfim, em todos os aspectos. Foram 4 dias de evento, cada dia abordando uma dessas temáticas da força do jovem adventista. Maravilha, pastor. E um dos diferenciais desse evento foi a criação do Espaço da Calma, um local dedicado a atender jovens neurodivergentes, como pessoas com autismo, TDAH e crise de ansiedade. Além disso, toda a programação foi traduzida para Libras, garantindo acessibilidade para os surdos. Uma ação super necessária e que realmente marcou o evento, promovendo inclusão e acolhimento para todos os participantes. Agora, Kenny, eu quero saber como que surgiu essa ideia, esse projeto de inserir isso no evento? Essa iniciativa ela surgiu a partir do Clube de Gravadores, né, nos Campuris e nos Aventuris. Então a gente já teve algumas edições que aconteceram já no Brasil. Ano passado foram 8 Campuris, né, sendo 3 de união e mais alguns Campuris ali de associação e mais 3 países. E nós fomos desafiados no Maranata, que aconteceu, né, no meio do ano passado, né, no nosso grande encontro de jovens da divisão sul-americana, a desenvolver lá esse Espaço da Calma também e agora trazer aqui nas edições de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul também, um espaço realmente preparado, né, com psicólogos, com equipamentos ali para poder fazer essa mediação, para que os jovens tivessem a oportunidade de terem um ambiente para se regularem, mas voltarem para a programação e participarem de tudo aquilo que o pastor Gustavo aqui comentou com vocês também. Maravilha! E além desse Espaço da Calma, como foi mencionado, toda a programação foi traduzida para Libras, né? Qual o impacto dessa ação na experiência dos participantes e na inclusão durante o evento? Ali no evento a gente até conversava, Jusemara, que se tivesse apenas um surdo, né, a gente faria com que essa mensagem chegasse para ele, né? E o mais impactante foi várias pessoas, nossa, eu não sabia que a igreja tinha essa preocupação e agora eu tenho um primo meu que eu gostaria muito de levar mensagem para ele, né? Eu faço Libras com ele, mas não sabia que nos eventos da igreja tinha, né, a interpretação. Então no próximo eu vou convidar ele, não convidei porque eu não sabia que tinha. E ele deixou de participar, deixou de estar ali por conta disso, né? Então isso foi muito bacana porque acabou mostrando para todos os jovens que estavam ali que sim, nós estamos desenvolvendo isso, um passinho de cada vez, mas procurando alcançar todos. Maravilha, bênção de Deus. Obrigada, Gustavo, pastor Gustavo e Kenny também por participar e contar um pouquinho de como foi esse grande evento, tá? Uma ótima tarde para vocês. Maravilha, você viu só uma programação para todos. Todo mundo foi envolvido, todo mundo ficou sabendo, promovendo ainda mais aquele amor que temos dentro do coração em pregar o evangelho, né? Muito bacana. Verdade, é bom demais a gente ver sendo pregado em vários idiomas, né? Até mesmo dos sinais e outros mais aí também, a mensagem sendo levada, dando acessibilidade, né, para todos. Isso é incrível. E lembrar que jovens ocupam um papel central. Quando nós falamos de transformação, falamos de evangelho, falamos de comunhão, falamos de futuro. Não tem como pensar em alguma coisa sem colocá-los como extrema prioridade. Os jovens estão para a igreja como os nossos filhos estão para nós em casa. Sem jovens, sem futuro. Então vale a pena parar tudo para falar sobre eles, porque são bombardeados e o mal joga com eles assim, sem regra. Não tem fair play com o inimigo. Então a gente não pode também pensar que as coisas podem acontecer naturalmente. Então é muito bom a gente ver isso acontecendo e que aconteça mais em todas as instâncias, né? Tanto Campuri como um evento desse para jovens. Eu falo isso para quem está em casa, que tem um filho. E eu digo para você, o melhor lugar para o seu filho estar é junto com outros jovens cristãos que compartilham valores. Jovens, essas coisas os escrevo porque sois fortes.
Então, a história de como o Evangelho chegou até nós e de grandes eventos da história foi feito com esse grupo de pessoas. Quem derrubou Jericó foram mais ou menos 2 milhões de adolescentes. E um amigo chama outro amigo, né? E vai fazendo a força ali. Então, o convite, o reforço é: ponha seus filhos no clube de aventureiros da sua igreja. Vai exigir a sua presença? Vai. Talvez o seu domingo vai ser diferente porque você vai investir tempo em levá-los no clube? Sim. É melhor do que você levá-los depois no outro lugar que você não gostaria. Vai investir tempo, vai investir dinheiro muitas vezes, porque imagina realizar um evento desta magnitude. Isso é uma estrutura absurda. Tem uma igreja, porém, interessada, trabalhando, pondo em prática, para além da palavra, é a prática, é o envolvimento. Então, também devemos reforçar aqui o nosso reconhecimento a toda a liderança, a todas as pessoas envolvidas. Vou me dirigir a Kenny, que é alguém que tem assim, dedicado a vida à causa no cuidado com pessoas com necessidades especiais. O autismo, em especial, nos últimos anos, ela tem se dedicado de uma maneira visceral. Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns à igreja e que Deus abençoe a todos. E isso levando em conta o que aconteceu em todos os outros lugares no Brasil. Parabéns e muito obrigada por isso. É isso aí, gente. É encontro jovem, é Campuri, o importante é estar ali envolvido. Até porque a gente se abastece ainda mais, fica mais motivado quando estamos em grupo ali, né? Um motiva ali, está meio desanimado, o outro chama, puxa. Então imagina que incrível um projeto desse, um evento desse, para motivar ainda mais as pessoas a fazerem a diferença e conhecerem a Jesus, tá bom? Mas eu fico por aqui. Um grande beijo para você aí de casa e para vocês também. Tchau, tchau. Obrigada, querida. Até mais. Exercício físico. Vamos saber o que as pessoas, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, podem somar com a gente sobre esse tema. Você aí de casa tem tempo de fazer exercício? Porque não é só assim, tem que fazer. Você olha na agenda, encontrou um lugar ali, um horário. É prioridade ou não é prioridade? Porque a gente precisa fazer essa pergunta. Pode rodar o VT. Hoje essa reportagem está começando de um jeito diferente, como vocês podem perceber. Estou aqui na minha casa, com roupa de academia, carinha de sono, porque são 6 e pouco da manhã, mas por aqui eu gosto de começar o dia já fazendo atividade física. Então já coloquei a minha roupa de academia, copinho com água aqui, ó, para hidratar e bora pra academia, porque hoje tem muito trabalho pela frente. Atividade física em dia, energias recarregadas e agora estou pronta para começar mais um dia de trabalho. E hoje eu vim aqui na Avenida Paulista, um dos principais cartões postais de São Paulo, um dos mais movimentados. E eu vim aqui conversar com o pessoal para saber, será que as pessoas costumam colocar atividade física dentro da sua rotina? É o que a gente vai descobrir. Costumo treinar, treino todo dia na semana, tá? Também uma vez no fim de semana. O que eu faço? Eu gosto de chegar sempre um pouquinho mais cedo no trabalho para ter mais tempo para treinar de noite, tá? Então todos os dias na semana eu treino durante a noite. E o que você sente de diferente no seu corpo quando você treina e quando você não treina? Principalmente disposição. Então ao longo do dia, no trabalho, o rendimento é outro. Nossa, muita diferença. Você costuma colocar atividade física na sua rotina? Sempre, eu treino já faz mais de 10 anos e a atividade física ela faz parte da minha vida, então eu treino sempre. O que muda no seu dia a dia? Na verdade eu sempre falo, eu não gosto de treinar, eu gosto do resultado que o treino me traz, né? Então eu gosto de estar com o corpo legal, eu gosto de estar bem, no dia a dia me faz muito bem, para ansiedade também me deixa super tranquila, um pouco mais tranquila, porque meu dia a dia é muito puxado, é muito corrido. E o que você sente de diferente assim no seu dia quando você treina? Eu fico mais leve, né? Eu acho que eu começo mais animada, a gente acorda com aquela preguiça, mas aí quando você treina, eu acho que você já fica mais disposta, na verdade, né? O seu dia, meu dia ele começa melhor. Você costuma colocar atividade física na sua rotina? Coloco, sim. Eu acho importante, me manter mais disposto, eu vejo que isso muda muito até na minha rotina de trabalho, me torno mais disposto, com a cabeça mais pronta para refletir, o lado intelectual melhora também. Eu sinto que faz um bem do modo geral, não apenas o lado estético, mas também a questão assim até da própria disposição para o trabalho, para raciocínio, para tudo. Quantas vezes por semana você costuma fazer atividade física? Pelo menos umas 4 vezes por semana.
Qual tipo de atividade você faz? Eu faço principalmente luta, faço um pouco de academia também, mas eu faço taekwondo e judô, faço 2 vezes cada um por semana. E quando você não faz atividade física, o que você sente, assim? Como que fica o corpo? Eu sinto que faz um pouco de diferença. Lógico, quando a gente começa a criar um hábito maior, assim, de fazer, como eu tenho feito pelo menos umas 4 vezes por semana, eu sinto, assim, que o corpo, ele mantém mais tempo, você se mantém mais tempo preparado do que quando você volta para uma atividade ou faz muito esporadicamente. Você manter o hábito faz toda a diferença. Tem que ter disciplina, então eu me organizo, principalmente mentalmente, para que eu saia daqui mesmo cansada. Quando eu chego na academia, o cansaço passa um pouquinho, então eu saio do trabalho e vou treinar para chegar em casa e ter um sono melhor. Viu só, gente? A Lani é um exemplo aqui para as mulheres que estão assistindo, mulheres e homens, que assim, a gente sempre consegue dar um jeitinho na agenda, né? Sempre. Quem quer, consegue. Gente, eu sei que é difícil, a gente trabalha, é corrido, mas para nossa saúde, para nossa velhice, né, para o nosso futuro, é importante treinar. Tem gente que treina aqui em São Paulo? Tem. Mas o desafio foi parar esse povo para conversar um pouquinho sobre a rotina de treino. Isso porque tá todo mundo tão focado ali no horário do trabalho que foi quase impossível. Mas agora eu quero saber do Rio de Janeiro. Será que o pessoal treina por lá? É o que a gente vai descobrir. Eu vou chamar o meu amigo Lucas, que está lá e vai compartilhar um pouquinho da rotina dos cariocas. É com você, Lucas. Faz parte da nossa rotina. Toda segunda e quarta. Eu pego o meu filho Arthur ali no curso de inglês, às 18 horas ele sai. Eu já trago a bola de vôlei de casa e a gente vai fazer uma atividade física. Às vezes joga um vôleizinho, às vezes fica só batendo bola com o pé mesmo. 30, 40 minutos. Depois tem que voltar para casa para continuar a rotina, os estudos. Eduardo, seguinte, como é que você faz? Você gosta de fazer atividade física? Você encaixa um período no seu dia? Faço. Todo dia de noite eu ando 1 hora. 5 quilômetros, todo santo dia. Tenho 70 anos. É uma boa, né? Porque temos que fazer atividade física até por causa da nossa saúde, né? Porque é muito importante. Eu tinha muitas dores, né, na sola dos meus pés. E aí o ortopedista, ele me indicou para eu caminhar. E aí eu comecei a caminhar e aí acabou a dor. E dentro da sua rotina, então você acaba encaixando isso? Sim. Tiro um tempinho pela manhã, né, antes das 8 e depois das 7 eu dou uma caminhadinha. O Rio de Janeiro não é sua casa, não é sua cidade, mas você veio pra cá resolver algumas coisas então e tentou encaixar a atividade física. Isso. Aí Copacabana contribuindo hoje, né, mesmo sem muita vontade, aí o visual aqui ajuda mesmo a dar uma caminhada. Então mesmo que tenha feito outras coisas durante o dia, mas a atividade tá garantida. Sim, tem que marcar a atividade todo dia, né? E lá em Curitiba, como é que é assim também? Lá também eu faço. Eu tento ir, ou eu vou bem cedo antes do trabalho, que é pra já garantir que tá feito, ou depois do trabalho eu acabo indo. Atividade física todo dia. Se você conseguir 30 minutos, já tá bom. Eu sempre falo assim, 1 é mais que 0. E tem pra algumas pessoas, às vezes é complicado. Nossa, como que é pra você? Normal. Curte, gosta? Gosto, até porque nessa rotina, né, a gente faz muitas amizades. Né? Aqui em Copacabana, muita gente me conhece. Olha só, tem gente que às vezes é até um sacrifício, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não quero. Como que é pra você isso? Tem dia que é um sacrifício, mas tem dia que eu vou, porque eu sei que também ajuda a aliviar, a ficar mais tranquila, eu sei que vai me ajudar no final, então eu acabo indo mesmo. Você acha que isso é importante, você encaixar no seu dia? Tem que encaixar não, tem que fazer, tem que malhar, tem que fazer alguma coisa. Todo mundo tem que fazer alguma coisa, depois dos 30, 40, 50 tem que fazer. E agora me conta uma coisa, esse visual aqui, o mar, calçadão aqui... Não tem preço, né? Isso aqui é Rio de Janeiro, é Copacabana, né? Eu vou até aproveitar também. Somos privilegiados, né? Você mais curte a caminhada, a corrida? Eu gosto muito de correr. Eu faço musculação porque tenho que fazer, mas eu gosto mesmo de correr. Aí é o que eu gosto mesmo. Então tá certo. Então boa caminhada pra você, boa corrida, vai lá, não vou atrapalhar mais não. Tchau, tchau, viu? Até mais. E o de hoje então já fez, beleza? Já fez, tô indo pra casa. Agora descansar. Descansar. E amanhã? Amanhã de novo, trabalho, biririba, 5h30, bota a roupa, vem, anda aqui e volta. Vou atrapalhar mais não? Não, tá bom fute pra vocês, hein? Valeu, hein? Agora vai ter que bater a bola com a gente, né? Ih! Aí.
Tchau, Eva. Até o doguinho fazendo Gostoso, atividade. doguinho, coisa mais linda. Meus amores, deixa eu contar aqui uma história para vocês. Recentemente, um homem visitou vários consultórios médicos e especialmente psiquiatras, médicos psiquiatras. Ele entrava em consulta, dizia quais os sintomas que o afligiam e cada um daqueles médicos dava para ele um diagnóstico, muito rapidamente um diagnóstico, e imediatamente receitavam medicação psiquiátrica para o quadro entre depressão, bipolaridade. Nenhum daqueles médicos, e foram vários, e isso fez parte de uma pesquisa daquele jornalista, nenhum daqueles médicos sugeriu exercício físico. E aquilo causou um impacto assim na percepção de que, então, nós tratamos tudo com medicação e não falamos sobre estilo de vida? Em que medida? Claro que muitos médicos já tomaram ciência disso. A verdadeira ciência nunca abandonou essa necessidade e nós aqui da Novo Tempo insistimos com você o tempo inteiro para cuidar da sua saúde, bem-estar, da sua condição como indivíduo responsável por cuidar de você, da saúde, da sua família, com responsabilidade, né? Então aqui, está em mãos para você um manual de saúde chamada Máquina Humana, para você ligar para a gente, só fazer esse movimento. Podia até fazer mais, para já ser um exercício físico, mas antes de tudo um exercício mental, de você pensar, alguém está me oferecendo algo que pode mudar a minha vida. A partir de agora, você não está só. 0 operadora 12 21 27 31 21, liga agora para a gente e vamos mudar. Talvez você fez planos no começo do ano, que você ia fazer exercício, pagou academia, não foi, não fez, não aconteceu. Tá tudo bem, não vamos sofrer agora e aí deixar só para o ano que vem. Não, ligando agora já é uma tomada de decisão para você imediatamente começar a pensar, planejar mudanças nos seus hábitos de vida. Como você vai cuidar da sua alimentação, do exercício físico, do descanso, desse cuidado maior com a vida, com a saúde. Fica o nosso convite mais uma vez no 12 21 27 31 21. Esperamos a sua ligação e já estamos de volta. Bora lá, Entre Família, falando hoje sobre saúde no trabalho, os cuidados aí que a gente tem que ter, né? E aí você de casa pode interagir com a gente, mandando aí a sua participação, respondendo o seguinte: na correria do dia a dia, você consegue reservar um horário para praticar atividades físicas? Prefere antes ou depois do trabalho? Conta pra gente, manda aí no WhatsApp 12983150249. Queremos a sua interação, a sua participação por aqui, tá bom? Antes que eu comece a tossir de novo, deixa eu já mandar um abração aqui, pra dona Maria Eliene. Ela que é vó da Nicole, é de Guarulhos, acompanha o Entre Família, conheci a Nicole lá no Campuri, e também a Regina da Silva, que é mãe da Maíra, que também é de Guarulhos e acompanham o nosso Entre Família. Abraço para vocês e vários outros que acabei não anotando o nome, mas beijo para todos, tá? Gente, para tudo que eu olhei ali no canto, vi lá atrás, no fundo do estúdio, o William, que é meu produtor, está acompanhado de um senhor que veio da Bahia, chegou aqui na Novo Tempo com uma sacola e disse assim: eu trouxe presentinhos para Darleide. Chega mais para perto, traz mais para perto aqui, William. E se me permitem, vou até dar um abraço, porque ele não vai poder ficar até o final. Vem cá, não, do jeito que você tá, pode vir. Do jeito que você tá. Que bonitinho. Gracinha. Veio sem marcar, sem avisar, ficou lá na portaria. Obrigada por ter vindo. Depois eu quero conversar um pouquinho com vocês, poder. E tem presentinhos aqui, tudo? Olha, biscoitinho. Vai ser também para ela, dividido. Darcy Vizan, apresentadora do Tem presente para Darleide, para Darcy, ó, que beleza. O senhor espera aí. Pode esperar com o William aí. Obrigada, querido. Que gracinha. Obrigado. Qual o nome dele? Edivaldo Novaes. De qual cidade na Bahia? Não perde, ele tá dizendo que não perde um programa, acompanha tudo. Disse que tudo que passa na Novo Tempo, no mundo, no Brasil, ele está acompanhando. Olha que legal. Que graça. Grande abraço. Obrigado, meu querido. Deus abençoe sempre, viu? Obrigado por esse carinho. Que vem do Brasil todo, esse carinho maravilhoso, querido. Hein? Bênção. Eu vou receber para a gente conversar agora, falando sobre esse assunto tão importante, né? Atividade
física relacionada ao trabalho, desempenho, cuidado com o corpo, um educador físico com muitas especializações nessa área, professor Marcelo Fortes. Eu lembrei de um hino, fala que não é dos fortes a vitória, você sabe esse hino aí, Tico? Você vai cantar pra gente no final? Posso cantar, tá, você faz um dueto. Seja muito bem-vindo, grande amigo, essa poltrona é sua. Tudo jóia? Mas o pastor Aleixo, você sabe que muitas vezes ao final da mensagem ele canta, né? Teve comigo ano passado, fez a semana de oração jovem. A gente não teve o prazer de ouvir Não. Eu cantando? Ele cantou com a igreja, com a congregação. Cantei, eu cantei. Vamos colocar ele pra fazer solo agora. Solo. É. Tá bom, vamos cantar aquela música, não. Mas tem uma música que fala assim, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Aí tirou você já. Entendi. Eu vou gigante. Já ficou de fora. E aí, Marcelo, Tudo qual o bem? lugar do exercício físico, na qualidade da produtividade em relação ao trabalho, no escritório, na fábrica, na vida? Qual o lugar do exercício? Eu acho que o exercício ele tem que ser algo prioritário na vida das pessoas, né? A gente costuma ver que muitas pessoas falam que a questão da prioridade. A gente vê que pessoas colocam o lazer como prioridade, o estudo como prioridade, o trabalho como prioridade, mas não colocam como prioridade, às vezes, a atividade física. Enquanto a gente acompanhava a vinheta, eu estava ouvindo ali as pessoas falando da rotina da sua vida, e eu costumo dizer que, infelizmente, a maioria das pessoas tratam a atividade física ou exercício físico quando ele vai ao médico e o médico fala, cara, se você não fizer tal coisa, isso vai piorar. E às vezes isso é tardio, porque você poderia evitar uma série de coisas se você adaptasse um estilo de vida mais saudável com atividade física, ao invés de esperar chegar até que você vá ao médico para ele te traçar esse diagnóstico, né? Então você vê que algumas indústrias, algumas empresas, ela coloca a ginástica laboral como uma ferramenta para mudança de comportamento. Porque às vezes as pessoas falam assim, Marcelo, o que muda se eu fizer por 8 minutos isso no meio do meu trabalho, da minha atividade laboral ali? Não é ali que você vai mudar o seu corpo enquanto atividade física, mas isso vai te despertar um gatilho para a prática da atividade física. Isso vai fazer com que você se relacione para a mudança de um comportamento, porque a atividade física está relacionada a tudo isso. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente coloca aí comportamento, relacionamento, alimentação, até o sono, ele entra nisso como uma ferramenta para a melhoria da qualidade física. Então, onde que está inserido isso? Onde você quer colocar atividade física. Você quer colocar na parte de cima ou na parte de baixo? Aí fica a critério de cada um, né? Que a prática de atividades físicas, elas melhoram até mesmo a produtividade no trabalho, né? E empresas têm oferecido para os funcionários alguns planos de academia, algumas situações ali, onde o funcionário tem um desconto para poder fazer atividades físicas, escolher a academia que mais agrada. Então, tem surgido já essa preocupação das empresas também para trazer essa melhora na atividade física para uma melhora na atividade profissional do funcionário também, né? Tem empresas que ela coloca bonificações para quem faz atividade física. Olha só. Então isso entra no PLR, entra em benefício na hora de você marcar suas férias. Então ela incentiva. Então além de te agraciar com isso, ela te estimula isso, fazendo quadros onde você tem um ranking ali dos funcionários, dos colaboradores, justamente para estimular a prática da atividade física. Porque, obviamente, isso vai repercutir em melhora na qualidade e quantidade do trabalho que aquele indivíduo oferece na empresa. Vai ter menos atestado médico, Sem menos dúvida. faltas, menos presença, às vezes não Lesões. falta. Exato, menos lesões, menos sofrimento, né? Exatamente. É uma inteligência das empresas fazerem isso, mas acho que você ia cooperar. Não, e está dizendo que, assim, reforçando o que o Marcelo falou, a empresa não é responsável nesse sentido, do sentido macro, né? Uhum. Pelo seu corpo. Ninguém é mais responsável pelo seu desenvolvimento do seu corpo que você. Então, mas esse start que uma empresa pode te dando é o caminho que você pode pegar, que é a chave de ouro para gerar um hábito. Sem dúvida. Não é? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente enfatizar, que hábitos
por mais dolorosos que algumas coisas possam parecer, a partir do momento que ele se torna um hábito, esse impacto doloroso, esse negócio, vou ter que fazer atividade física, ele não é assim o tempo todo. Tanto é que quem faz atividade física regular não vê a atividade física como uma penitência, como um sofrimento. Verdade. É uma rotina da sua vida. É uma rotina, faz parte da vida. Exatamente. Eu acho que isso cabe falar uma coisa importante, que a gente tem dentro da história da humanidade, ela não é sempre, a humanidade não nasceu no século XXI. E houve momento da história onde a vida era vivida de forma integrada. Então nós temos a atividade criativa, atividade recreativa, atividade profissional, atividade de sustento e atividade familiar, todas integradas na mesma forma de vida. Então você tem uma relação do homem com a terra é da sua família e no exercício com a terra ele vai tratar do seu corpo, vai cuidar da natureza e vai educar os filhos. Isso é uma mesma atividade. Nesse momento da história, toda atividade humana está seccionada. Então você tem o trabalho que está separado do lazer, que está separado do prazer, que está separado da família e que está separado do seu corpo. O trabalho não vai mais dar para o ser humano hoje um tipo de atividade que seja suficiente para o desenvolvimento físico. O trabalho não faz isso. Fica o tempo todo sentado no computador. Então agora tem que se ter uma consciência que a vida no século XXI é compartimentada mesmo. E você não pode deixar essa parte do ser humano para fora, porque vai quebrar todas as outras. Embora o século XXI fragmentou tudo, você não é fragmentado. Tudo que você tira vai influenciar as outras coisas. Aí vem o Evangelho, na sua plenitude, e nos convida a repensar e nós vamos experimentar o impacto em todas as áreas da vida, recompondo-a. Exatamente. Né? O evangelho que nós pregamos aqui na Novo Tempo é esse evangelho que abarca todas as áreas da vida. Quando a gente está falando de exercício físico, a gente está falando de evangelho porque estamos falando de regeneração do indivíduo que vai ter esse corpo e essa mente de modo muito mais saudável a absorver mais profundamente ainda a palavra e a servir melhor. Dar continuidade a ser os braços, as mãos, os olhos, a boca de Jesus Cristo. Então, isso é evangelho também. É evangelho fazer exercício, tanto quanto é um evangelho fazer oração. É tanto quanto buscarmos a Deus em oração, é eu também cuidar do templo do Espírito Santo para honrá-lo, para glorificá-lo. Então, não está apartado uma coisa da outra. Meu pai vai fazer 80 anos de idade. Ele nunca pôs os pés numa academia. Nunca. Mas tem saúde, porque é um homem de trabalho braçal que faz exercício físico até hoje, todos os dias. Então, esse modelo de sociedade que foi de uns tempos, que ainda há, obviamente, somos um país que experimenta essa realidade, mas nas grandes cidades ou nas pequenas cidades experimentamos um outro modelo de vida. E tá aí agora, a gente, meu Deus, faça exercício físico, tem que provar, tem que mostrar estudo, tem que chamar o médico, tem que tirar o Marcelo lá do escritório, do trabalho dele, para ele vir aqui convencer. E a gente tem que ficar assim, pelo amor de Deus, peça essa revista, sabe, quase que implorando para viver. Onde nós chegamos, né, é interessante até, a gente vê até algumas pessoas de academia fazendo todo esforço ali para criar músculos e tal. Enquanto você vê muitas pessoas que trabalham na construção civil, cara, que é o dia todo, aquele serviço braçal. E é definido, é aquele... Até tem um rapaz ali que levanta não sei quantos sacos de... Acho que 4 sacos de cimento, com facilidade e tal, sem antes fazer academia, mas só no serviço braçal, vai fazendo ali e vai tendo saúde, né? Vai tendo saúde. O shape que dá inveja a muitas pessoas que às vezes estão ali na academia todo dia e tal. Todo dia não, né? Mas de vez em quando, vai cuidando da saúde. O que é interessante, Abinal, é muito bem colocado por você, assim, as pessoas entenderam o conceito da atividade física para o exercício físico. Né? Esse trabalho que você citou, o trabalho braçal, que a Darlide comentou do pai, isso é uma atividade física. Ele não é um ser sedentário, porque ele está em constante movimentação. O corpo dele movimenta. A maioria das dores que sentimos no corpo é porque o corpo está parado. O corpo é uma máquina. Deus, na sua infinita sabedoria, ele fez nosso corpo todinho articulado. Na abdução, na adução, na extensão, na flexão. Então, ele é totalmente modelado justamente para isso. Então, quando uma pessoa como o seu pai, ou essas pessoas que você citou, ela é uma pessoa ativa fisicamente. A partir daí, o que a pessoa vai fazer? Ela tem que se tornar ativo. Porque depois que ela se torna ativo, pastor, ela tem um outro desafio, que aí é fazer o exercício físico. Dá uma plenitude para essa atividade. E aí é onde as pessoas começam a falar assim, eu não quero isso. Então, na hora que ela entende que
que ela é um ser ativo e o corpo dela está totalmente ativo, é mais fácil ela ir para o exercício físico do que ela falar assim, eu sou sedentário porque eu não faço nada. Mas como não faz nada? Você não vai até a esquina buscar um pão? Quando você chega em algum lugar que tem o elevador, que ele está parado, ele está demorando, você não sobe a escada, então você é ativo. Você lava o carro, você é ativo, né? Os estúdios de Selafisques, que tem um programa Agita São Paulo, ele desenvolveu justamente isso, né? Você fazer uma atividade que seu corpo movimente 30 minutos por dia de forma regular, você deixa de ser sedentário. Então, na hora que ele entende isso, ele partir como exercício físico, fica uma coisa mais fácil de conseguir entender e ser adepto disso. Né? Interessante, nem se pede muito tempo, né? 30 minutos diários. Já tem muitos exercícios, grupos de exercícios passos. Que agora de 15, 20 minutos você consegue trabalhar o seu corpo, conjuntos de músculos assim, em 20, 15 minutos. Mas assim, eu ainda quero falar com vocês logo depois sobre como é que a gente se organiza numa agenda altamente exigente, sufocante. É gente que sai 5 da manhã, Marcelo, para tomar um metrô, para ir para o trabalho, vai chegar 8 da noite em casa. Como é que faz? Como é que a gente vai priorizar uma coisa que eu olho para a agenda e, cara, não cabe aqui. Tem algum jeitinho? Porque diz que brasileiro é o rei do jeitinho, né, meus amores? Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós vamos ter interação e daqui a pouquinho também nós vamos conversar com a Patrícia Herrera, que é naturopata, ela vai nos ajudar também. Eu acho que ela até tem um remedinho para você, viu, Binão? Tem? Tem. Opa, beleza. Você vai ver se eu vou querer, hein? Leonardo, de Luanda, Angola. Beijo para Luanda, Angola, queridos. Quem lê essa interação? Vai aí, Aleixo. Que tema interessante, pessoal. Olha, sobre o assunto, eu, por exemplo, sou jornalista aqui em Luanda. Quando saio de casa para o trabalho, seja para a rádio ou para fazer reportagens, vou sempre de carro. Não, se você vai para o rádio, você já está indo bem já. Aí você pode ir até voando. Vou sempre de carro. Mas ao sair do trabalho e voltar para casa, prefiro caminhar até uma parada mais distante. Essa prática ajuda a equilibrar, não é? Então, provavelmente, ele deixa o carro. Não, ou o carro talvez seja o ônibus, né? É verdade, é isso mesmo, verdade, verdade. Olha só, ele é muito legal fazer. Eu também não pego o elevador quando tem poucos andares. O que ele está dizendo aí, ó, que ele coloca Você também, o carro, né, Binão? Eu também. Ele coloca o carro mais longe para voltar até o trabalho. Isso. Né? Isso é. Ou se é o ponto de ônibus, desce 2, 3 antes. Né? Exatamente. E agora, intervalo, nós vamos e voltamos com você. A Patrícia está ali já a postos com um chazinho de frutas vermelhas, que vou daqui a pouquinho lá para tomar. Sou eu, né, Ô, Darleide, e aí eu vou fazer o seguinte, então, ó. A Patrícia vai assumir meu lugar, pode ser? Pode ser? Patrícia assume meu lugar, eu vou me retirar um pouquinho, mas vai lá. A gente tá de volta. Tá bom, querido. Tá bom, gente? Beijo para todos. Estamos de volta e agora que eu achei minha câmera, ficou muito mais fácil estar de volta falando um nó. E a Darleide levantou uma pergunta aqui que eu acho que é a sua. Tá, eu já entendi que eu tenho que fazer atividade física, eu já entendi. Mas eu vou fazer que hora, amigo? Que horas? E eu não vou responder essa pergunta, quem vai responder aqui é o Marcelo depois e a Darleide, que inventou essa bucha aí, que ela falou que faz exercício físico lá, com a enxada, com a lança, lá no sítio dela. Mas antes disso, Marcelo, não é agora não, você não vai responder, nós vamos segurar a audiência. Darleide já foi para o espaço da cozinha, que é o espaço preferido dela, onde ela só vai para comer. Atividade física mesmo nunca faz aqui, mas comer toda hora. Chazinho de frutas vermelhas, uma delícia. Ofereço a você aí de casa também. Faz um chazinho e aí acompanhando aqui o seu Entre Família, depois vem Vida e Saúde, depois vem Caixa de Música, depois vem Lugar de Paz, depois vem Revista Novo Tempo, é muita coisa. Meus amores, estou aqui na companhia da Patrícia Herrera. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde a você que está nos assistindo aí, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, meu amor. Conta pra gente como é que você um dia se deu conta de que ou você mudava seu estilo de vida, ou você mudava. Ou o estilo de vida acabava comigo, né? Durante muitos anos eu fui bancária. 20 anos, então eu era gerente e atendia muitos clientes, então eu ficava muito tempo sentada. E o primeiro fator importante é que eu morava muito longe de casa, muito longe do trabalho, então eu tinha que dirigir 1h30 para ir e 1h30 para voltar. Então eu ficava muito tempo sentada e ficava sentada o tempo todo no meu trabalho e não tinha tempo para fazer pausas e tinha uma vida sedentária, não praticava exercício físico porque não tinha tempo. Então isso me levou também a ter alguns problemas de saúde, como ansiedade, estresse e muito mais. Uau, então é bem isso que me levou a formular a pergunta que eu fiz anteriormente.
e que o Marcelo vai nos ajudar e você também nos ajudar a pensar, claro que você em algum momento tomou uma decisão, efetivamente. E isso não pode continuar. Eu preciso priorizar aqui a minha vida. Marcelo, você já quer responder então essa pergunta? Olhou para a agenda lotada, mora longe do trabalho, o trabalho é exaustivo, cansativo, exigente e que te mantém sedentário, como por exemplo numa cadeira de escritório, atendendo pessoas, como no caso dela que era uma bancária. Como é que a gente faz? Bom, Darleide, você tem que arrumar um tempo na agenda quando eu falei aquela questão da prioridade, né? Então, se você tem um horário muito corrido, você tem uma hora de almoço, tenta adaptar a sua rotina de treino para esse espaço do almoço, né? Treina ali, faz uma atividade de 15 a 20 minutos e vá para a sua rotina de almoço. Se você tem o hábito de ir de carro, deixe o seu carro um pouquinho mais longe e faça essa atividade para você justamente ativar essa musculatura que você fica muito tempo sentada, que são membros inferiores, a questão do core, que é a região abdominal, os intercostais, que são os músculos auxiliares nessa atividade física, né? Você bem disse no começo que tem os HIITs, que são aqueles treinos intervalados. Então, é procurar um profissional de educação física, de modo que ele consiga condensar a atividade física dentro desse tempo que você tem à disposição. 5, 10, 15 até mesmo 20 minutos. Obrigada, Marcelo. E a gente vai fazendo esse planejamento. É micro, é só isso que você tem, 15 minutos, 20 minutos, mas dá para fazer algo excelente nesse período, funcional, e vai vir o resultado com certeza. Os seus primeiros sinais de adoecimento, estresse, cansaço, como Estresse, cansaço, dor nas pernas, porque eu usava muito salto alto. Então eu passava o tempo inteiro de salto alto e eu não descansava, não conseguia descansar. Então, o problema foi surgindo ao longo do período, né? E aí foram dando sinais, né, no meu corpo. As pernas, eu sentia minhas pernas muito cansadas. E aí começou a produtividade também diminuir, porque eu me sentia muito cansada no meu trabalho. Então, eu não tinha a mesma produtividade que eu sempre tive. E isso impactou a minha saúde também. Irritação, Irritação, muito estresse. E aí começou a afetar a minha saúde mental por conta disso. Porque a falta de exercício físico, ela também não libera alguns hormônios que são necessários para que eu tenha felicidade, para que eu me sinta bem, para que eu tenha disposição e saúde. E isso fez com que eu mudasse totalmente a minha vida. Depois, vocês vão conhecer um pouquinho da minha história, eu me tornei naturopata porque eu, como você mencionou ali, o meu corpo, ele teve uma regeneração, ele foi regenerado através do exercício físico e de algumas coisas que eu fiz para poder melhorar a minha saúde. Muito bem. Olha, eu estou com medo dessa pergunta, mas eu vou precisar fazer, Marcelo. Eu sei que você tem aí uns treinos práticos aí para o dia a dia. Umas coisas que a gente pode fazer assim. Você pode aí Lógico. dar uma dica pra gente? Vamos lá? Precisa levantar, Marcelo? Quero ver. Você pode ter sentado. Ah, é? É, mas eu vou levantar, Sabia. porque não confio tanto. Vamos lá. Já tem aqui o nosso apoio aqui. Ficamos aqui os dois de frente pro telão, produção. Ó, pegando um gancho também no que a Darleide estava comentando, sobre o Marcelo, tempo, só né? vem pra cá, porque daí Pra você cá? fica melhor Tá. visto. Isso. Sobre o tempo. A maioria das pessoas que trabalham hoje em grandes empresas, para receber promoção, ela tem que estudar. Ela arruma tempo para fazer uma pós, um MBA, fazer um mestrado, fazer um inglês, né? Só que aquilo que a gente falou lá no comecinho, para você conseguir galgar isso, daqui a pouco você tem que gastar dinheiro com terapia e com tratamentos severos, por causa que nesse momento você abre mão da atividade física. Então, se você está lá hoje, por exemplo, aqui no estúdio, não consegue sair, eu tenho um tempinho, a gente vai mostrar agora como fazer isso. Ó. Isso aqui é um saco que a gente adaptou, mas você pode fazer isso com um saco de feijão em casa, um saco de arroz e tal, e você consegue trabalhar os seus músculos de formas isoladas. Então, por exemplo, vem cá, o pastor já vai ser o nosso primeiro exercício. Então, para fazer um trabalho de bíceps aqui, ó, você vai segurar pela palma da mão, você vai fazer a extensão e flexão. Mantém a coluna reta, ó, e você consegue fazer. De 10 a 15 repetições, você faz o membro superior, perdão, né? Tem que fazer cara de sorriso? Uma cara assim. Faz um sorriso de que você está cuidando da sua saúde. Vamos lá. Aí, muito bem. Fez, você consegue fazer isso com o outro braço, isso de forma alternada. Então, 10. Mesma quantidade. Então, isso que a gente já está conseguindo fazer o quê? Uma musculatura, que é o braço, bíceps de membros superiores.
Se a gente quiser fazer uma variação de tríceps, por exemplo, você pode fazer também com um saquinho, você pode fazer, a gente chama de patada, né? Então você segura dessa forma aqui, ó, supinado, e você joga, estende esse braço lá para trás. Então vamos lá, coloca esse braço aqui do lado, isso. Agora você estende o braço, estende o braço, isso, e volta, ó. Trabalho de tríceps, um outro segmento de membros superiores, né? Agora, Marcelo, se não tiver de terno, fica melhor Fica uma ainda. beleza Fica ainda. melhor. Então, agora, eu não quero usar o saco, mas tudo bem, nosso saquinho. Eu tenho a cadeira que pode auxiliar isso no escritório, né? Suihiro, pode vir até aqui, por favor. Olha aqui, ó. Você pode... Ferreira, agora esse de tríceps aqui é de boa. Agora esse que ele vai falar aí precisa de ter... Você está sentado aqui, olha só. Então, se você escorrega, você vai sentar lá embaixo, ó, e voltar. Flexão natural lá atrás, tá vendo? Agora, veja. A gente está falando de trabalho de força. Não, peraí, o Suihiro tem que fazer. Ah, é? Então vai, vamos lá. Não, agora não, coloca os pés... Não, não é dele. Não, ou assim, né? Pode. Isso que eu ia falar. Você pode aumentar a amplitude do exercício. Você pode fazer com uma das pernas só apoiada no chão, né? Conforme você vai se desenvolvendo. Vai se adaptar. Exatamente. Agora ele já está esnopando. Já até inchou lá, até a camiseta já está apertada já para ele. Já. Nível avançadíssimo. A gente está falando de exercício de força, mas veja, a maioria das vezes que você está sentado, você tem uma dor nas costas, você tem uma dor, um certo incômodo. Você pode alongar também com o seu a própria cadeira. Então, veja bem, você coloca ali os pés paralelos à mesma direção do ombro, você pode segurar lá na frente e inclina o tronco até onde você conseguir. Experimenta aí, pastor. Você vai sentir que você está alongando a região lombar, que é das costas, isso. E toda a posterior, você trabalha também a parte dos flexores e até a parte do glúteo, né? Então, olha lá, tá vendo? Sente aí? É claro que eu tô sentindo como, né? Aí, ó. Sentindo tanto que tá na hora de parar, né? Muito bem. Voltou. Mas assim, o avançado é o Suihiro. Mas eu quero que você invente um mais constrangedor. Então vamos lá. A gente pode fazer também o trabalho de quadríceps, o que é? A gente chama de afundo, né? Então você pode apoiar na cadeira e, ó, flexiona e estende. O afundo, quando o mundo acabar, antes de cair fogo em cima dos perdidos, Deus vai falar para eles assim, antes de morrer, vocês vão fazer 3 séries de afundo. Que é pra você sentir, ó. Então veja, esse já é um nível mais avançado. Agora, se você está começando, o que você pode fazer? Usa só como apoio, ó. Né? A força, você concentra sempre na perna de trás. Se a gente usar uma figura associativa... A perna que flexiona é a que você está trabalhando. Ele que vai fazer? Com certeza. Sorriso? Então vai. Faça sorriso. Soihiro. Soihiro, Mas se você chamar de sorriso... É bom sorriso, fica né? ótimo. Simpático, fica ótimo. Vai lá. A gente fala que esse exercício você usa como... Apoia aqui para o pessoal de casa entender Isso, exatamente. Então, quando a gente fala da figura associativa, veja bem. Imagina que você é um helicóptero. Então, o helicóptero ele pousa para baixo. Essa perna da frente ela vai te dar só um equilíbrio. A perna que a gente está trabalhando é a perna de trás, tá? Trabalha a parte posterior, glúteo, exatamente. Contrai o abdômen, exatamente. Boa. Fez aí de 10 a 15 repetições, você troca e faz isso de forma alternada. Muito bem. Soihiro, nosso tempo está acabando, então você vai com a cadeira e termina a série lá. A gente vai estar daqui olhando também, né? O interessante disso é que a dona tem de R$50 casa, aí para você. a dona de casa, mesmo ali no ambiente da cozinha, está esperando a refeição ficar pronta, o arroz cozir. Isso mesmo. Os meninos ainda não está na hora de buscar as crianças na escola, encosta na pia, no balcão, pega a cadeira, faz alguma coisa. Ao longo do dia, você fazendo algum tipo de movimento intencional, já há uma resposta nisso. Voltando aqui com a Patrícia, obrigado ao Marcelo, pastor Robson Aleixo, que não é iniciante no exercício físico, nessas pegadas aí, viu, Marcelo? Não é iniciante, não, já é pra lá de sabido nessa área, desenvolvido nessa área. Eu quero ser um velho bonito. Ah, é? Quer ser um velho bonito, um velho saudável. que abaixa no meio da feira, assim, para pegar o saco de arroz. Legal. Em algum momento você se deu conta de sinais físicos também em você? Algo relacionado, por exemplo, às varizes? Sim. Como foi isso? Foi isso. Normalmente, eu tratava por estética. Todos os anos, eu ia lá e secava os meus vasinhos. Muitas mulheres costumam fazer isso, né? Secar os vasinhos, mas por estética. Eu nunca tinha ido investigar isso a fundo.
E aí, todas as vezes eu sequei, ok, saía, só que sempre volta porque eu não tratei o problema, né? Então, aí, teve a última vez que eu fui secar os vasinhos, e aí o médico falou assim, não, eu não posso secar os seus vasinhos, porque eu preciso fazer antes um exame de Doppler. Então, eu falei, mas eu nunca fiz antes de secar. Aí ele falou assim, não, mas o problema é que pode te dar uma trombose. Então, tome muito cuidado, você aí, dona de casa, que às vezes, ou você que trabalha e quer secar os vasinhos, e às vezes não procura nenhum médico, porque tem pessoas também, Darleide, que fazem esse tipo de aplicação, mas que não são médicas. E a gente é preciso um exame que chama Doppler primeiro para você não correr o risco de ter uma trombose. E aí eu fiz o exame que ele solicitou e aí eu descobri que eu tinha varizes nas 2 pernas. E ele falou assim, Patrícia, você vai ter que operar. Só que eu falei assim, as minhas varizes não eram aparentes, não aparecia. Eu não tinha os sintomas de quem tem varizes. Eu tinha a perna um pouco pesada, mas não era cansada, não inchava. Então, era mais uma questão de estética. E aí eu procurei mais 2 médicos e eles falaram assim, não, Patrícia, você vai precisar fazer cirurgia. E foi aí que eu dei uma virada na minha vida, nessa parte da saúde que vocês estão falando. Como é que foi essa virada? Essa virada foi o seguinte, eu procurei um naturopata e falei assim, olha, eu descobri que eu tenho varizes, o que eu preciso fazer? O naturopata é aquela pessoa que, como eu, que tanto que essa virada fez com que eu me apaixonasse por esse estilo de vida, porque eu fui curada das varizes, mudando meu estilo de vida. Fez as cirurgias? Não fiz a cirurgia. Não precisou fazer. Não precisou fazer a cirurgia. Então, eu mudei a minha alimentação e comecei a praticar exercício físico. Tem uma coisa que a gente chama que são 8 remédios naturais. Eu comecei a praticar os remédios naturais. Exercício físico, água, ar, respirar ar puro, dormir bem, né, ter um sono. 8 remédios. E aí, quando eu mudei a minha alimentação e comecei a praticar exercício físico, só que demorou 1 ano. Porque o tratamento natural, às vezes a gente acha que o tratamento natural é tão rápido quanto você tomar um remédio. Só que não é. Então, depois de 1 ano, eu fui fazer um exame novamente, passei ao médico, e ele falou assim, Patrícia, você não tem varizes. E aí, depois de um tempo, eu fui passar em outro médico, e ele falou assim, você realmente não tem varizes. Então, eu fui realmente curada, né? Primeiro, por Deus, né? Porque eu pratiquei os 8 remédios naturais que estão disponíveis aí para a gente poder utilizá-los e nos beneficiar disso. Então, eu sou muito feliz por isso e aí eu me apaixonei, fui fazer faculdade de naturopatia e hoje a minha missão é transformar a vida e a saúde das pessoas, assim como a minha também foi transformada. Que lindo! Esse é o caso da Patrícia e tem outras centenas e centenas de pessoas que podem contar de histórias delas próprias, de se darem conta da necessidade de mudar o estilo de vida para mudar de vida. E ela, a Patrícia citou aqui sobre os 8 remédios naturais. Quais são, né? Ela citou alguns deles. Quer saber mais sobre os 8 remédios naturais para mudar? Mas mudar de verdade? Tá aqui, ó, a revista A Máquina Humana conta para você a história dos 8 remédios para você pôr em prática também, associada a outras informações importantes para você ter saúde. E aí eu vou dar uma perguntada aqui para o pastor Robson Aleixo sobre quando nós estamos falando de mudei meu estilo de vida e passei a usar mais água conscientemente, do uso da água adequadamente, sono, exercício físico, nós vamos ser levados a considerar o Criador. Nós somos resultado do planejamento de um Deus que nos pensou assim integralmente. Portanto, nós falamos uma perspectiva de saúde, não é, pastor? Que não é o corpo pelo corpo. O que mais está envolvido quando a gente cuida da saúde, pensa em exercício físico ou mudança de alimentação, por exemplo? Tem 2 coisas importantíssimas para quem é cristão e não pode negar a fé no prato e nem na atividade física. Veja, se você é cristão, está no centro da teologia cristã, do pensamento, da crença cristã, que o Deus que você segue assumiu um corpo. Então tem a gente que está jogando um corpo fora e desprezando o corpo, enquanto ora pedindo para ajuda para um Deus que abriu mão dessa forma e assumiu um corpo como seu. Ou seja, nós adoramos um Deus que tem um corpo físico e humano. Isso é suficientemente grande para a gente pensar no cuidado do nosso corpo, porque compartilhamos um corpo com Cristo. Isso é tremendo, muito grande. A segunda coisa muito importante é assim, imagina a cena que você tem um carro na garagem e a gente passa muitas horas passando pretinho no pneu, polindo a roda, limpando, verificando pintura, estofamento e vendo tudo, a beleza do motor, mas ninguém notou que o carro está parado. Para tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer focado no objetivo dessa vida.
Então, devemos cuidar de nós mesmos, cuidar da saúde, cuidar da forma de desempenhar, mas tudo isso focado no objetivo. O objetivo fundamental da existência é glorificar a Deus. E você pode perguntar assim, mas eu glorifico a Deus como? Vou citar um texto bíblico. Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu não posso ser responsável por não ter conseguido ajudar alguém porque meu corpo impediu. Por minha própria responsabilidade. Uma coisa é eu ficar doente por um monte de razões da vida. A outra coisa é eu ter adoecido por intemperança e isso ter colocado em risco ou deixado ou diminuído a vida, uma experiência de uma outra pessoa porque eu inutilizei meu próprio corpo. Isso é pecado, isso está na nossa conta. Então, para que eu tenho que me desenvolver? Porque eu sou um servo. Essa é fundamentalmente a resposta para todas essas questões. Muito bem. Liga pra gente no 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21 e pede a sua revista Máquina Humana. Patrícia, obrigada, viu? Eu posso só dar uma dica para aquela dona de casa que fica muito tempo em pé, né? E para as pessoas que ficam muito tempo sentadas. Você vai fazer o seguinte, olha. Quando você estiver em casa, você dá uma paradinha, você faz este exercício aqui, ó. Com a panturrilha, sobe e desce, faz pelo menos 10, 20, 30, 40 vezes, para que o seu corpo, porque a nossa panturrilha é o nosso segundo coração, então você fazendo isso, você vai fazer com que o seu sangue circule mais rapidamente no seu corpo, para que você evite varizes, né, vasinhos e tudo mais. Tem muitas dicas aí que a gente pode fornecer. Gente, se juntar ali, o Marcelo e ela, já viu um combo, né? Obrigada, meu amor, muito obrigada. A Luciane, que nossa repórter, no ano passado fez uma reportagem na sua casa, justamente mostrando também um pouco mais dessa mudança que vocês fizeram, até de lugar, né? Saíram da grande cidade, grande capital e vieram aqui para o interior. Me sinto convidada para ir lá, obviamente. Obrigada, viu? Nada, imagina. E ela disse assim, você é mais bonita pessoalmente. Que delícia. Vamos para o intervalo, meus amores, e já voltamos. Aproveita e liga 12 21 27 31 21. Pede a revista Máquina Humana, cuida da saúde, mulher. Estamos de volta aqui, ó. Você também tem que fazer. Ela falou que é no mínimo 50. Mas pode começar. Se não está fazendo nada, faz alguma coisa aí, aproveita e pede sua revista Máquina Humana. Afinal de contas, nós estamos falando de um complexo todo de cérebro, de combustível para essa máquina que faz a gente funcionar. Falando em funcionar, olha aqui, ó. A campanha da live de aniversário do projeto Anjos da Esperança marca aqui um momento para a gente que é demais especial e é especial na trajetória da Novo Tempo. Neste ano, comemoramos 19 anos vivendo a missão ao lado de milhares de doadores em todo o Brasil, levando esperança e transformação através do Evangelho. Este evento, a Live do Anjo da Esperança, será um momento de celebração, gratidão e também arrecadação de recursos para o Anjo da Esperança e o Instituto de Missões Noroeste. E acontecerá agora, sábado agora, no dia 10 de maio, às 19 horas. E vai ser transmitido ao vivo pela TV Novo Tempo e também você pode assistir no NT Play. Olha só quem vai estar presente. Convidados especiais como Arautos do Rei, Arte Trio, Gabriel Prado e o John e a Andréia também estarão nessa live especial. Quer saber um pouquinho mais e quer já participar? Doe agora para o Anjo da Esperança. Pode fazer a doação por muitas formas. Você pode falar com a gente e obter mais informações no 12 98244 4449 ou pode também fazer uma doação via chave Pix, pela nossa chave Pix, que é simples demais, anjos@novotempo.com. Você entra lá no seu aplicativo do banco, no seu celular, coloca a chave Pix anjos@novotempo.com e faz a doação no valor que você quiser, que Deus colocou no seu coração. Quer saber um pouquinho mais? Assista esse VT comigo sobre essa live do Anjos da Esperança. Eu sempre fui um anjo da esperança. Sempre fiz minhas doações com muito amor, mas confesso que eu tenho algumas dificuldades. Às vezes, perco meus boletos ou esqueço de doar. E essas coisas modernas são tão difíceis para mim. Tudo parece complicado demais. Queria que as coisas fossem mais simples. Ô, Dona Maria, eu vim contar um segredo para a senhora. Ser um anjo da esperança vai ser muito mais simples. Nesse mês de maio, nós completamos 19 anos de missão. Queremos comemorar com você, que sempre esteve ao nosso lado. Estamos preparando um novo site, um aplicativo, para facilitar as suas doações. É mais transparência, mais praticidade e dessa forma a missão avança.
Doe agora mesmo usando a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com, ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Sou anjo. Sou o Novo Tempo. Veja aí, a Dona Maria, doadora, Anjos da Esperança. Olha só, está aparecendo na sua tela o número correto. Se você ligou nesse número que eu falei anteriormente, você não ligou errado não, porque você caiu no melhor momento, melhor lugar para você mandar uma mensagem. Mas aqui, ó, 12 98176 6630, para você anotar e me ajudar da próxima vez. 12 98176 6630. Mande uma mensagem e já será atendido, e todo o processo que você precisa para fazer a diferença na vida das pessoas. E anote na sua agenda aí a Live dos Anjos, dia 10 às 19 horas, 7 horas da noite. Muito bem, vai ser mais uma daquelas festas e conta com você. Amores, vamos de interações aqui, ó. Seu recadinho que chegou pra gente, como é que você faz exercício antes de ir pro trabalho, depois do trabalho, hora nenhuma, conta a verdade. O Agnaldo de Curitiba, no Paraná, tenho 53 anos e faço exercício antes de ir ao trabalho ou de tomar banho de 20 a 30 minutos. Aí, ó. Já falamos um pouquinho sobre tempo, é possível dentro desse tempo fazer um belo momento de exercício. O que é importante frisar, o que eu não falei aqui, Darleide, assim, hoje você digita atividade física na internet, aparece um monte de coisas ali. A atividade física, exercício físico, ela tem um caráter individual. Então, o profissional de educação física, ele vai falar com a Darleide para aquilo que a Darleide precisa. O tempo que ela precisa, a execução que ela precisa, número de série, repetições, uma série é um combo seu. Diferente que vai ser aplicado por Robson ou para mim. Então, você que está em casa aí, que nos acompanha, cuidado com isso, né? Então, vai fazer atividade física, vai começar uma coisa em casa, procure um profissional de educação física. Agora, uma pergunta que tem em casa, todo mundo tem acesso ao profissional de educação física? Sejamos realistas. Não tem. Tem gente que está tendo a glória de poder assistir o nosso programa e poder mandar a sua interação. Tem exercícios que não dá para fazer sem um profissional. O risco de lesão é enorme e tal, e às vezes está entrando lá e aquele exercício lá é de um profissional, é de um atleta que está fazendo aquilo. Agora, uma caminhada de 20 a 30 minutos, para quem não está fazendo nada, não sabe o que fazer, bota um tênis e caminha 20 minutos. Mas aí você tem que procurar primeiro um médico, pastor, né? Saber como que está a sua condição cardiovascular, sua questão cardiorrespiratória, né? Então, a importância de você fazer procurar um check-up. se tem um problema. Justamente, porque às vezes, para essa pessoa que está, é melhor que ela não faça uma caminhada. Talvez é melhor que ela faça um alongamento. Então, por isso, dou cuidado de procurar sempre o profissional de educação física. E ver pelas prefeituras, né? Às vezes, a maioria das prefeituras, ela oferece atividades gratuitas para a municipalidade, né? Ou seja, por meio da Academia ao Ar Livre, algumas aulas em alguns espaços de acordo com a sua cidade ali, né? Academia ao Ar Livre é uma ideia muito legal, né? E quem idealizou inicialmente foi uma família adventista. Ele, prefeito de uma das cidades no Paraná, a sua mãe é cristã adventista, e a fomentação da saúde em casa o levou a desenvolver esse projeto que se espalhou por todo o Brasil. Os adventistas têm a mensagem de saúde como uma das prioridades a ser entregue, porque isso transforma a vida, a sociedade. Então, procurei na sua cidade, certamente tem uma academia ao ar livre. Eu quero só registrar a presença do marido da Patrícia, com quem nós conversávamos agora há pouco. Janine está aqui, acho muito válido registrar que ele veio junto com ela para prestigiar o programa, e é muito bom tê-los aqui. Obrigada, viu, Janine? Vamos mais de interação. Você aí de casa com a gente, obrigada por estar sempre conectado com a Lene. Sou mãe de um bebê de quase 10 meses e não paro o dia todo com os cuidados dele, da casa, etc. Nesse momento, eu não posso ir à academia ou fazer alguma atividade organizada. Essa minha movimentação de quase 18 horas por dia tem valor, kkk? Tem. Tem, né? Acho que tem, né? Ela tá com esse pacotinho aqui, deve ter uns 7, 8 quilos, imagina quanto que ela já não está fazendo ali para ativar toda a musculatura dela, seja do tronco como de membros inferiores, né? Tem muita validade, sim. Até porque, né, o levantar, o pegar, o levantar é uma ativação dessa grande máquina que é o nosso corpo. E ela está num momento muito singular da vida, né? Tem momentos que você tem momento que parar. para cada coisa, né?
Agora, vale também considerar que se nessa rotina ela incluir algum momento em que ela intencionalmente faz um alongamento, por exemplo, né? Essa musculatura exigente com esse bebê no colo, também uma questão de sono muitas vezes prejudicada em função de ter um bebezinho. Então, ter só esse cuidadozinho de que se puder fazer algo mais por você, isso que a gente chama de autocuidado, também é muito importante até para o seu bebê ser muito melhor beneficiado com o seu cuidado. Beijo, linda! Maria Helena. Curitiba, no Paraná. Eu amo caminhar, fazer musculação e pilates. Não consigo viver sem meus exercícios físicos. Que linda. Não tomo nenhum remédio e agradeço ao meu Deus todos os dias, pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e precisa estar bem. Muito bem, Maria Helena. Obrigada. Checklist agora, do tema que nós propusemos aqui, vamos passar esse checklist dos recadinhos. Identificar o melhor horário para treinar. Cada um vai ver o seu momento. Exatamente. Né? Tem diferença de ser de manhã ou à noite? Não. À noite atrapalha o sono. Atividade física é de acordo com que você se sente bem. Tem gente que prefere iniciar o dia com atividade física. Tem outras que entendem que a atividade física para ela no final do dia é melhor para ela abaixar a carga da rotina de trabalho. Como a gente viu no começo, naquele VT, que a repórter estava em São Paulo. Então, vai de acordo com a sua necessidade e a sua disponibilidade de tempo e horário. Boa. Vencer a preguiça. Eu acho que esse é o pior tópico, vencer a preguiça. É conseguir fazer com que isso faça parte da sua rotina. Como você tem que acordar todos os dias, escovar os dentes, por exemplo, almoçar, você tem que colocar a atividade física como algo que faz parte da sua rotina. Comece com 5, com 10, com 15, 20 minutos, até que você vai tomar conta disso e nem vai precisar lembrar, mas tem que fazer. Legal. Última tela, saber o que priorizar na hora de equilibrar a rotina. Que assim, de novo, nós vamos ser solidários a muitas pessoas que têm uma agenda que não é assim, priorizar. Ela tem que sair 5 da manhã e ela só vai voltar do trabalho X hora. Mas eu amei quando você trouxe a ideia, Marcelo, de que assim, tem 1 hora de almoço, vê se você consegue priorizar, se não todo dia, né, 5 dias a semana, que você tem ali 20 minutinhos para fazer esses exercícios. Gente, tem aplicativos com profissionais que vendem para você um pacotinho, consultando você e a sua necessidade. Tem um YouTube cheio de vídeos, tem profissionais e tem Vida e Saúde daqui a pouquinho também. Toda semana tem muito exercício físico no Vida e Saúde, que é coladinho aqui com o nosso programa também, na apresentação da Teru Gouveia. Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu gosto muito daqui, fazia um tempo que eu não vinha. Né? É verdade. Vocês também fazia tempo que eu não vinha. Mas é uma alegria estar aqui. Pode trazer sua carta, suas fotos 3x4 e a gente faz sua carteirinha. Opa, boa. Boa. Obrigado, viu, Marcelo? Viu? Meu querido. Muito bom estar com você aqui. Há um livro que eu gostei muito pela capa. Ele faz uma pergunta tremendamente importante. Na verdade, ele faz uma afirmação tremendamente importante para todas as questões da vida. Por onde as coisas começam? Começa pelo porquê. Hoje você pode estar pensando assim, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso começar. Começa como? Não. Como não é a primeira pergunta. As coisas começam com o porquê. E anota essa frase porque ela é muito, muito importante. Se você é a razão para todas as coisas, não há razão suficiente para nenhuma coisa. Vou devolver. Se você é a razão para tudo, não há razão para nada. E eu vou te explicar melhor. Se eu sou sozinho, a razão das minhas atividades, eu quero fazer atividade porque eu quero viver mais. Eu quero fazer uma atividade física porque eu quero ter um corpo mais bonito. Eu quero ver uma atividade física porque eu quero colher os benefícios. Se tudo termina comigo, elas podem começar comigo, podem se interromper comigo, porque se o compromisso é comigo e a lei sou eu, não tem problema nenhum começar ou terminar. O grande problema dos nossos desenvolvimentos é quando a gente dissocia o desenvolvimento de outras pessoas, de outras causas. Quando Deus disse que a essência da existência e a essência de todo o pensamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que eu encaixo a atividade física em amar a Deus sobre todas as coisas, se o motivo pelo qual comecei a fazer uma atividade física ou um regime alimentar é a minha vida, é o meu corpo? Como que eu encaixo o próximo na atividade física se quando eu fiz um projeto não tem próximo nenhum, estou falando só de mim, da minha vida, da minha longevidade. Não há razão suficiente e se ela perdurar, ela vai gerar um outro dano.
Quando perguntaram para Paulo sobre como nós devemos lidar com todas as questões do corpo, ele não disse para você viver mais e melhor. Ele não disse para você ter braços mais alongados. Ele não disse sobre as lesões na coluna. Ele não falou nenhuma das razões que comumente falamos. Ele deu 3 razões. E as 3 razões que ele deu são 3 pessoas. É rapidinho e eu digo para você, ele vai dizer assim, ó. Você não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Ou seja, você é uma casa, você é um santuário. E a palavra para santuário é santíssimo mesmo. É o lugar mais íntimo, mais profundo, onde uma pessoa tem autoridade para entrar. Que você recebeu de Deus. E deu uma outra razão, e a outra razão é uma outra pessoa. E que você não pertence a você mesmo, você foi comprado pelo sangue de Cristo. Não sois de vós mesmos, glorifique a Deus o vosso corpo. 3 razões para você cuidar do corpo. É santuário do Espírito Santo, você recebeu de Deus e foi comprado por Cristo. Se essas 3 razões não forem suficientes para você, nada na vida é suficiente. Nada. Porque ele deu as maiores e mais potentes razões. Eu queria lembrar uma coisa que ele diz que faz com que a gente faça tudo. Você foi comprado por um alto preço e diz, você não é de você mesmo. Quer uma dica para você começar a fazer um negócio legal? Trate seu corpo como se ele fosse de outra pessoa. Com certeza você vai tratá-lo bem. Como você faz tudo na sua casa quando não é seu. O que não é seu e é de valor e está na sua casa, você cuida super bem. Leva essa dica a sério, que você vai estar muito bem. Maravilha. Que delícia, né? Terminar o programa assim com a palavra. Se a palavra não resolver... Amores, obrigada pela companhia. A gente se encontra por aqui amanhã às 2h30 da tarde. Vem aí o Vida e Saúde, estratégias de como lidar com a ansiedade. Deus os abençoe. Até amanhã.